E aí outra coisa, eu estava comentando isso com o seu Osmil hoje, meu pai, não sei se vocês viram, e aí talvez isso até dê um outro conteúdo. Eu estava lendo sobre isso, tá? A gente teve uma crise recente essa semana agora com produtores de mel. O que aconteceu? As empresas americanas resolveram segurar as compras do Brasil, porque vai que tem taxação e é eles que vão ter que pagar a taxa, a gente tem que lembrar disso. E aí teve um problema que tinha um carregamento de mel que já estava pronto para ir para os Estados Unidos e ele foi bloqueado e aí depois ele foi liberado. E o que eu comentei com meu pai que eu tinha visto é que o governo brasileiro ele tem que ter uma postura em relação a isso. Os governos federais, estaduais e municipais. Essa questão do mel brasileiro é uma questão muito barata de ser resolvida. Então os produtores americanos não vão comprar o mel brasileiro e isso vai ferrar uma cooperativa de produção de mel. O que o governo brasileiro tem que fazer? O que sempre fez e que foi destruído pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro. Você compra internamente e você controla o mercado desse tipo de coisa. Então o governo brasileiro sempre teve uma compra de grãos para garantir o valor mínimo que os produtores vão conseguir ganhar. Então, o que o governo brasileiro deveria fazer, na minha opinião e na opinião de certos economistas, o governo americano não quer comprar o mel, a gente compra o mel como governo e ou procura um mercado externo ou desova no mercado interno. A gente já teve um vídeo aqui no Blá Blá explicando sobre como o Conab foi destruído tanto pelo governo Temer quanto pelo governo Bolsonaro. Então, se a questão é salvar a cooperativa, compra o mel e vende barato no mercado interno. E é isso, certo? Desova em casa ou procura um comprador fora. E aí tem uma outra coisa, a gente está falando de cooperativa. Aí o pessoal está falando, meu Deus, o que a JBS vai fazer com carne? Na minha modesta opinião, isso é problema do bilionário. A JBS é bilionária, usando dinheiro público para ficar bilionária. Ela que vai entender o mercado e vai procurar onde vender carne melhor, mesmo que seja no mercado interno. A JBS que vende a carne do jeito que ela achar mercado, gente. Sabe? Ou você joga carne... Então, daí o João falou, elas vão jogar carne fora para não descer o preço do mercado interno. Mas daí tem regra, aí tem governo. Aí o governo vai no pescoço desses caras, tá? Então, a grande questão é, tem gente que o governo tem que ajudar, produtor de mel de uma cooperativa, se eu não me engano, de estados do Nordeste, era uma cooperativa grande. Gente, isso não é difícil de resolver, não é um negócio nem bilionário. O governo vai lá e resolve os caras. Tu acha mesmo que isso vai rolar desse jeito? Samuel, não sei se vai rolar desse jeito. Estou falando que existem posturas que o governo pode ter para proteger quem tem que proteger. Então vamos pensar num governo sério, tá? O governo sério, ele está trabalhando para proteger a população do país. Por que eu estou falando do governo sério? Porque na democracia burguesa, as democracias são construídas para defender os burgueses. Então, por que a gente, por exemplo, vai ter um gasto muito grande do governo com o agronegócio de grande produção de soja e de carne e não um gasto muito grande do governo para proteger o pequeno produtor? Porque quem determina onde o dinheiro vai é a democracia burguesa através do dinheiro que os burgueses colocam para eleger deputados e senadores e presidentes, prefeitos, vereadores, governadores que vão defender os interesses dessa burguesia. Então o que eu estou dizendo, na minha visão e na visão de certos economistas, é o que deveria ser feito. Então a questão deveria ser proteger a população brasileira, garantir que a população brasileira, dentre essa população, certos determinados tipos de produtores vão ter aquilo que eles precisam para continuar sobrevivendo. Eu dei um exemplo do mel, certo? Então meu exemplo do mel esse era um problema que o governo federal, governos estaduais conseguiriam resolver muito fácil. Você vai lá e garante a compra para o cara, e aí você resolve o problema da distribuição do mel. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei, tá? Então, o cuidado que a gente tem que tomar, o cuidado que a gente tinha que tomar como sociedade é defender a cooperativa, defender os produtores. E aí, o grande produtor de soja, o grande produtor de carne, vai continuar fazendo o que ele sempre fez, que é vender para ter a maior quantidade de lucro possível. E esse é um problema deles.
não meu. Você não acha que se a gente for recíproco nas taxas, isso irá nos impactar com inflação? Eu acho, mas o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso objetivo? A gente vai deixar de condenar pessoas que tentaram fazer um golpe no Brasil e que vão tentar voltar para o governo e vão tentar fazer outro golpe por uma pressão externa, ou a gente, como sociedade, vai discutir que a gente vai olhar para os Estados Unidos e falar que os Estados Unidos não têm esse direito. E aí outra coisa que a gente vê porque os Estados Unidos, gente, vão taxar o Brasil de qualquer jeito. O que o Trump quer fazer é sentar na mesa para negociar, para beneficiar o país dele. E a gente simplesmente vai abaixar as calças e falar, tá bom, a gente vai pagar a conta mais uma vez? Então eu acho que o que o Brasil deveria fazer é usar os meios diplomáticos, pegar o Itamaraty e falar, vamos sentar para conversar. Aí se o Trump colocar como condição liberar o Bolsonaro para isso, a resposta para isso, na minha opinião, é não. É não. A China foi lá e foi dobrando a aposta. Ah, mas Emílio, o mercado americano é o maior mercado do mundo. Já não é o maior mercado exportador do Brasil. Tem o impacto na economia brasileira? Claro que tem, mas não é o maior importador do Brasil. A gente compra mais deles do que eles compram da gente. Eles têm mais a perder do que a gente. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, os produtos americanos que a gente consome vão ficar mais caros. Não compra iPhone, compra Samsung, é coreano, certo? Compre coisas de outros mercados. Organize o mercado. Vai fazer negócio com outros países. Aí você vai falar assim, é melhor ficar dependente da China economicamente do que ficar dos Estados Unidos? Pelo menos o governo chinês não está falando o que o nosso judiciário deve fazer. Pelo menos, tá? Pelo menos o governo chinês não está aqui falando se o Bolsonaro deve ser condenado ou não. Beleza? Então, não consuma os produtos. A gente, como país, toma uma decisão de que não vai rolar isso. E aí o Márcio está falando, o maior problema que a gente tem, que é o problema que a gente tem gigantesco, que é o problema que a gente tem não nesse momento, que vai piorar, é o que aconteceu semana passada. O Trump liberou uma carta falando que vai taxar o Brasil no Twitter, na rede social dele. Essa carta não foi uma carta que chegou oficialmente ao governo brasileiro. Não chegou oficialmente ao governo brasileiro. E o que aconteceu no mercado brasileiro foi especulação. O preço do dólar voltou a subir. A taxa de juros vai ser influenciada por isso. O valor do Brasil no mercado internacional vai piorar. De novo, isso é só especulação. É só especulação de mercado. E para o dinheiro americano, é para isso que o mercado brasileiro serve. A taxa de juros a 15% é maravilhosa para os especuladores. Os especuladores ganham muito dinheiro com essa história. Muito dinheiro com essa história. Beleza? O Gabriel falou, e por que não as tarifas de exportações para lá? Porque a gente não ganha nada com isso, Gabriel. A gente tem que fazer a reciprocidade do que eles estão fazendo. Eles vão taxar os produtos brasileiros de 50% lá. Os produtos ficam mais caros para os americanos. As marcas americanas não vão querer comprar produtos de lá. A gente tem que fazer a mesma coisa daqui. Então, a gente vai ter que negociar com o governo americano. Mas uma coisa que tem que ser inegociável, na minha opinião, é a influência externa dos Estados Unidos no julgamento de quem quer que seja. Eles que se fodam em relação ao que eles acham do Bolsonaro. Eles que se ferrem, eles que fiquem com bananinha lá para eles. Que eu já disse isso aqui e vou repetir outras tantas vezes. A família Bolsonaro é uma família de covardes. Covarde. O Bolsonaro está tentando fugir. Ele está tentando fugir. E tem mais uma outra coisa que eu li essa semana através de um meme que é muito importante, tá? É muito importante a gente lembrar disso. Durante a pandemia, a frase sempre foi: nós não podemos sacrificar a economia em função de quem está ficando doente. E agora, a proposta do governo Bolsonaro, a proposta dos Bolsonaros, é sacrificar a economia para salvar o cu da própria família.
A proposta que está sendo feita, o que está sendo negociado pelo Eduardo Bolsonaro através do governo, da pressão do governo dos Estados Unidos, é que a gente, como sociedade, tem que sacrificar a economia para salvar o cu do Bolsonaro. E durante a pandemia o discurso é, gente vai morrer, mas a economia é mais importante. Então a gente tem que parar com essa história, isso é inegociável. Se o governo brasileiro aceitar isso, a gente precisa estar na rua protestando o tempo todo. É inegociável, tá bom? Qual a minha opinião das atitudes do Tarcísio? O Tarcísio é o Bolsonaro de sapatênis. O governo Tarcísio no estado de São Paulo vendeu a nossa água. O governo Tarcísio no estado de São Paulo quer vender as nossas escolas. O Tarcísio é um cara que não sabe o que é o estado de São Paulo e governa o estado de São Paulo. É o Bolsonaro de sapatênis. Ele é a alternativa ao bolsonarismo dentro do bolsonarismo. E ele é um dos que mais perdeu com essa história dos Estados Unidos. Porque ele estava se desenhando como uma alternativa ao Bolsonaro e ele só perdeu com essa história. Ele ficou relegado a segundo plano dentro da história do Bolsonaro e quem é de esquerda odiou ele ainda mais. E outro que é um outro sacripantas, safado, sem vergonha é o Zema, governador do estado de Minas Gerais. O Novo é literalmente o bolsonarismo de sapatênis. O Novo não tem nada de novo. Nada. O Partido Novo não tem nada de novo. Ele é exatamente o que os partidos de direita sempre foram. A diferença é que o Novo é a igreja de parede preta da política brasileira. É a mesmíssima coisa. É você pintar a parede de preto, colocar um negócio LED, chamar de parking o estacionamento e cobrar mais caro para as pessoas serem salvas. O Partido Novo é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O Partido Novo é a igreja church da política brasileira. A diferença é só estética, como o Lucas lembrou bem aqui. É só estética, é exatamente a mesma coisa. É a defesa dos direitos da burguesia. É exatamente igual. Ah, mas Minas Gerais, Belo Horizonte vai afundar, porque você vai liberar mineração nas montanhas aí, vai dar merda. Não, mas a curto prazo é bom, porque a economia vai melhorar e porque blá 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 blá, e aí não dá. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!